Oi, galera! Então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre as teorias sobre o Estado. Vocês já viram o conceito de Estado, o que é Estado, diferença entre Estado, nação, povo. Mas agora a gente vai ter que entrar um pouco nas teorias que se desenvolveram, nos teóricos que falaram sobre o que é o Estado, qual é o papel do Estado, qual a configuração do Estado. Na filosofia, a gente divide as teorias sobre o Estado em dois grupos, que são os contratualistas e os não contratualistas. Lá no material de vocês, vai estar na página 8 e 9, tá? Esses teóricos, os não contratualistas e os contratualistas. Lá tá primeiro, eu acho que os contratualistas e depois os não contratualistas, tá? Mas eu gosto de começar sempre pelos não contratualistas. Os não contratualistas, eles vão dizer algumas coisas. O primeiro deles é o Aristóteles, que ele diz que o ser humano, ele é naturalmente social e político. A gente já tinha dado uma olhada nisso, que a relação humana, ela já é uma relação política e social. Então, a organização coletiva, segundo Aristóteles, ela já é uma organização política. E a primeira organização política, segundo ele, é a família, aonde naturalmente se estabelece quem é a autoridade, quem é o responsável por prover as necessidades básicas, e isso, segundo ele, é o que vai organizando a vida ali dentro daquele grupo coletivo. Depois vem os naturalistas. Os naturalistas, eles dizem que essas relações políticas e o Estado, ele vai se organizar com base nessas relações políticas que são naturalmente pela lei do mais forte, o mais fraco. A seleção natural vai estabelecer as regras de convívio social, aonde o mais fraco vai mandar e os mais fortes vão mandar e os mais fracos vão obedecer por meio da força ou da coerção. Depois vai vir o Durkheim. O Durkheim, e aí a teoria durkheimiana, vai falar que o desenvolvimento da organização política está relacionado com o desenvolvimento da sociedade. Lembra que a sociedade, segundo ele, passa de uma organização mecânica para uma organização orgânica. E isso vai modificar, vai trazer automaticamente a necessidade de uma organização estatal. A divisão do trabalho, as relações sociais, elas vão mudando e naturalmente vai ser necessário uma organização estatal para estabelecer as regras de convívio social. Isso já vai se aproximar um pouco dos teóricos contratualistas. Os teóricos contratualistas, eles vão trazer alguns conceitos baseados no contrato social, que a gente deu uma olhada lá no segundo ano, quando falamos sobre direitos, sobre a produção dos estatutos e das leis, a gente viu um pouco esses contratualistas. Thomas Hobbes é o primeiro deles, e ele vai explicar que, para que nós possamos conviver em sociedade, para que nós possamos nos organizar, é preciso haver uma entidade controladora. É preciso ter alguém que organize, alguém que controle, tá? E defenda as leis em prol dos interesses individuais e coletivos. Porque os homens, eles não conseguem viver sem esse conjunto de leis, sem alguém que esteja organizando a vida dentro da sociedade. John Locke, ele vai dizer que para estabelecer, os homens é que estabelecem esse contrato entre si para organizar a vida em sociedade, e o Estado deve agir para fazer com que os indivíduos respeitem essas regras para que possam manter a ordem. É papel do Estado garantir o cumprimento dessas leis. Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o governo, ele é instituído por meio deste contrato social, que estabelece os limites e as obrigações e o nível de autoridade de cada um dentro da organização desse governo. Então, esses teóricos, eles vão falar da necessidade de um governo, de um Estado que tenha regras, normas, que o papel do Estado é garantir a ordem, é garantir a organização efetiva da vida coletiva, porque os indivíduos, eles sempre vão estar voltados e interessados nos seus
benefícios. Eu vou estar muito mais preocupado com aquilo que eu quero, com os meus desejos, e não estou muito preocupado com o outro, né? E aí, se nós vivêssemos em sociedade sem regras, sem normas, sem leis, nós viveríamos em um estado de barbárie, aonde um mataria o outro, estaria se atacando, porque acima de tudo está aquilo que eu quero, que eu desejo. Então, os teóricos contratualistas, eles dizem que o Estado é essa organização que as pessoas foram naturalmente criando, junto com as leis, os estatutos, as regras, que fiscaliza o cumprimento dessas leis. Essas normas que organizam a sociedade para manter a segurança tanto do indivíduo quanto do coletivo, é porque não é possível viver sem haver regras, né? Porque os indivíduos vão, cada um na busca dos seus anseios, das suas vontades, passar por cima dos outros e fazer tudo que lhe der vontade. Então, estes são os principais teóricos, tá, da filosofia, contratualistas, não contratualistas. Deem uma olhadinha lá no material de vocês, façam algumas anotações lá sobre o papel do Estado aqui e as teorias sobre o Estado, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau.